Queridos irmãos, falando de Davi, exceto Jesus, Davi é o nome mais citado na Escritura Sagrada. Dos 1189 capítulos que a Bíblia tem, se nós pegarmos todas as referências, que são mais de 150 referências acerca de Davi, nós ocuparíamos ali cerca de 118 capítulos da Escritura Sagrada, falando somente de Davi e dos seus feitos extraordinários. É o homem mais citado na Escritura. Ele está entre os 4 grandes nomes do judaísmo. Primeiro, Abraão, por ser o pai da fé. Segundo, Moisés, por ser o grande legislador. Terceiro, o profeta Elias, por ser o profeta de fogo. E quarto, não se entristeça, porque não é Jesus, é Davi. Porque os judeus ortodoxos, eles não acreditam em Jesus como Messias, e muitos falam até que Jesus não existiu, e outros dizem que ele existiu, mas não passou de um homem bom. Mas nós não estamos aqui para tratarmos de assunto de judaísmo. Nós estamos aqui para trazermos uma palavra que Deus colocou no nosso coração quando o pastor nos facultou esta oportunidade. Davi foi ungido, e de todos os homens na Bíblia, Davi foi o único homem na Bíblia que recebeu 4 unções. Davi recebe a sua primeira unção no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16, e o versículo de número 13, quando Jessé recebe a ordem de Deus, ou Samuel recebe a ordem de Deus para ir até a casa de Jessé o belemita, que ficava em Betlehem, em Belém, e Belém quer dizer casa de pão. Não é em vão que Jesus também nasce em Belém, pelo fato de ser o pão da vida. E um dia Jesus disse: eu sou o pão que desci do céu. Esse mesmo Jesus que nasceu em Belém, tem o seu, aquele que viria lhe trazendo a raiz genealógica, que era Davi. Davi também nasce em Belém, é criado em Belém. E ele recebe a sua primeira unção diante da sua família. Porque quando Deus vai começar o projeto, ele vai começar diante dos seus. Aqueles que estão perto de você, aqueles que lhe viram crescer, aqueles que lhe viram as suas dificuldades, e tem aqueles que estão perto de você, que viu tudo isso, e olha para você com o olhar atravessando, dizendo, não vai chegar em lugar nenhum. Aí Deus olha e diz, é diferente do que você está pensando, porque pela ótica humana pode até ser que não chegue, pelo projeto humano, pela capacidade humana não vai chegar, mas quando Deus escolhe, tem a obra, tem o projeto, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, e não tem demônio no inferno que impeça o projeto de Deus na vida daquele que Deus olhou e escolheu. Então Deus começa o projeto na vida de Davi, na casa dele, diante do pai, da mãe e dos seus irmãos. Eu sou um estudante das Escrituras, gosto de estudar o hebraico, gosto de estudar o grego, e eu fui estudar o hebraico, essa passagem de Davi. Quando Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os mancebos? Jessé diz assim, não, falta o menor. Aonde é que ele está? Está no pasto cuidando das ovelhas. Eu fui estudar essa passagem. Na verdade, quando Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos? Jessé, a resposta de Jessé doeu no meu coração. Eu chorei quando eu descobri o que o próprio pai falou a respeito do seu filho. A Bíblia diz que Jessé disse, não, falta o menor, mas na verdade a resposta foi essa. Não, falta o Hagatã.
menor no hebraico é Hagatã. E quando você vai estudar, a palavra Hagatã significa falta aquele que eu desprezo, falta aquele que para mim é insignificante, falta aquele que para essa casa não tem importância nenhuma, porque se ele tivesse importância, ele estava aqui na mesa. Falta aquele que para nós é como o dedo midinho. É isso que o próprio pai fala para o profeta a respeito do seu filho, que foi arrancado daquela mesa. Só que o que Jessé não sabia, o que a mãe de Davi não sabia, o que os irmãos de Davi não sabiam, era que a mesa estava ali, não era por causa deles, a mesa estava ali por causa de Davi. Arrancaram ele daquela mesa, tiraram ele daquela mesa. Por isso que Davi cresceu com a síndrome da rejeição da mesa. Davi cresceu sabendo o que é ser tirado da mesa. Davi cresceu sabendo o que é ser rejeitado da mesa. É por isso que quando ele assenta no trono, que ele manda trazer Mefibosete, ele diz assim: você vai se assentar na mesa do rei, porque eu sei o que é ser tirado da mesa. Lhe tiraram da mesa, mas eu estou lhe colocando de volta. Ei, deixa eu falar nessa noite aqui. Eu não sei, mas talvez alguém aqui já foi tirado da mesa, já foi arrancado da mesa do banquete. A palavra mesa em hebraico é shulihan, e shulihan não é uma mesa comum. Shulihan é uma mesa farta, é um banquete. A Bíblia diz que Deus deu uma mesa para o seu povo no deserto. Não importa o deserto que você esteja passando, a situação adversa que você esteja vivendo, Deus me trouxe lá do Rio Grande do Norte para dizer para alguém aqui: tem uma mesa preparada para você, e ai daquele que tentar lhe arrancar dela. Quantos ainda acreditam que Deus prepara uma mesa no deserto? Deixa eu ver. Aleluia. Eu não sei se aqui tem o hábito, mas eu vou mandar fazer. Pergunta para o teu irmão que está ao seu lado: está preparado para a mesa? Caramba. Foi por isso que no Salmo 23, que é o salmo mais famoso, o meu filho de 3 anos, Davi, está na escola, chegou da escola já lendo o Salmo 23. Porque ele estuda numa escola cristã. E até as crianças aprendem o Salmo 23. E no Salmo 23, sabe o que aqui Davi diz? Eu não vou citar ele todo não, vou citar só o versículo 5, em hebraico. Salmo 23, versículo 5, ele diz assim: Tarolefanai churran, negad pisorerai, de chanta vashem koshi roshi revaiá. Sabe o que ele está dizendo? Prepara uma mesa para mim. Não, você não entendeu. Ele diz: prepare uma mesa para mim. Aonde? Na presença dos meus adversários. Aí ele segue dizendo: unja, eu vou falar de unção nessa noite. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu não sei quando foi que lhe tiraram da mesa, mas o Senhor está mandando dizer para alguém aqui: prepare-se, porque o ano ainda não acabou, não terminou, a mesa está preparada. Prepara ainda para viver dias gloriosos. Aleluia. Então Deus começa com Davi na casa dele, no meio da sua família. Essa é a primeira unção. Davi vai esperar cerca de 17 anos para se assentar no trono. Ele foi ungido entre ali os seus 13 e 14 anos. A Bíblia diz que ele assentou no trono com 30 anos. Porque quando você recebe a unção de Deus, você recebe a unção e recebe a capacidade de ter paciência, discernimento e perseverança e habilidade. A unção traz um monte de coisas positivas para a sua vida, mas também se prepare, porque a unção vai atrair coisas negativas. Inveja, perseguição, às vezes calúnia, às vezes difamação. Mas fica tranquilo, porque quem é ungido do Senhor não pode ser alcançado pelo maligno.
A Bíblia fala de 3 tipos de unção. 3 tipos de unção, pastor. A unção terapêutica, a unção cosmética e a unção capacitativa. Eu vou recapitular aí para você pegar. Unção terapêutica era a unção usada para colocar no doente. A terapia era como remédio. Jesus disse que um homem saía de Jerusalém para Jericó, descia, porque quem sai de Jerusalém, que significa lugar da presença de Deus, só desce. E ele descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, espancaram ele, deixaram ele quase morto. E Jesus disse que o bom samaritano passou e colocou 2 coisas que tipificam o Espírito Santo. Ele colocou vinho e colocou azeite sobre as feridas daquele homem. Essa é a unção terapêutica. Quando Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 1 de Isaías, ele vai falar da relação do povo de Israel com ele, diz: esse povo está imoral, esse povo está promíscuo. O pecado desse povo é tão grande que se abriu feridas na nação de Israel, e Deus fala da iniquidade de Israel como tumores que não foram exprimidos, e ele diz assim: e não colocar azeite nas suas feridas, falando exatamente da unção terapêutica, que é a unção da cura. Eu quero ser uma voz profética nessa noite para aqueles que estão enfermos. Deus tem unção da cura para a sua vida. Eu não sei qual é o tipo de enfermidade que você está carregando aí no seu corpo, mas olha o que veio aqui do céu agora. Deus está mandando dizer: fala que esta pessoa não é templo nem morada de enfermidade, tu é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Prepara para a unção da terapia nesta noite. Seja tocada em nome de Jesus. Aleluia! Deus ainda tem unção para o seu povo. Aleluia! Deus tem unção aqui no altar. A segunda unção é a unção cosmética. Essa unção, só quem usava ela eram os ricos. Porque era um azeite muito caro, era um azeite perfumado. E pessoas pobres não têm acesso a esse azeite. Esther, por exemplo, foi ungida com esse azeite. É uma espécie de hidratante que protegia a pele, que cuidava da pele. Quando Jesus chegou na casa de Simão, ele disse: Simão, você não me beijou com ósculo santo e nem ungiu a minha cabeça com azeite. Aquele azeite ali é o azeite perfumado. É a unção que nós chamamos cosmética. As mulheres de hoje iriam amar, porque não tem perfume da Avon, não tem Natura e Boticário que sobrepujasse a excelência desta unção. É por isso que quando você aceita Jesus, Ele lhe unge com o perfume de Cristo. E você antes que exalava perfume de morte, agora você exala o cheiro da vida. Quem tem cheiro da vida? Deixa eu ver. O perfume da morte já passou. O cheiro da morte já foi embora. Agora você é ungido com o perfume de Cristo. Aleluia. É por isso que você se cuida bem, toma banho, tem higienização, né? Um dia o irmão foi orar pela mulher, quando levantou as mãos, a mulher caiu. Pensaram que estava endemoniada, era não, foi o que saiu daqui de baixo, ó. Que não se cuidava. Olha para o teu irmão aí e diz: se cuida. Então vamos lá. Unção terapêutica, unção cosmética e unção capacitativa. Aí esta unção, ela só vinha para reis, sacerdotes, subprofetas e profetas, que nós chamamos em hebraico reis de Meler, nós chamamos os profetas de Nevim, e nós chamamos os sacerdotes, o sumo sacerdote de Kohen Gadol, o grande sacerdote. No dia em que Samuel ungiu Saul,
A Bíblia diz que ele pegou uma vasilha de azeite e ungiu Saul. Porque Saul foi levado até Samuel. Mas com Davi é diferente. Samuel foi levado até Davi. Já deu para pegar a diferença? De quem vai atrás e aquele que Deus manda vir até você. É assim que acontece. Aí eu vou pegar duas palavras aqui, porque às vezes a gente lê e passa desapercebido, mas mente de pregador, ela sempre vai na frente da mente daquele que não prega. Porque o pregador, ele sempre vai estudando e descobrindo novas coisas. Quando quando Samuel pegou a vasilha de azeite, a palavra vasilha é Kelly. Só que quando ele foi ungir Davi, ele não pegou uma vasilha, a Bíblia diz que ele pegou um chifre. E o chifre é Keren. Olha, são palavras parecidas, mas são diferentes. Kellen para Keren. Vasilha. Se eu pegar esse copo aqui e jogar ele no chão, ele vai quebrar. Porque aqui é um Kellen. É um copo que facilmente se quebra. Agora pega um chifre. Jogue no chão. Porque o chifre representa a força. E a unção que veio sobre Saul, ela se quebrou. Mas a que veio sobre Davi, mesmo que acontecendo o que aconteceu, Satanás nunca pôde tocar na vida e na alma de Davi. Como ele não vai conseguir tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Ele não vai tocar no teu casamento. A tua vida está ungida, a tua casa está ungida, o teu ministério foi ungido pelo Senhor. Não vai se quebrar, porque aquilo que Deus dá, se Satanás tomar, Deus vai obrigar o diabo a devolver o que ele roubou de você. Unção. Agora quebrou, pastor. Isso vai dar um corte na internet, viu? Oh, meus irmãos, desculpa, me empolguei tanto que meti a mão aqui no copo. Mas para mostrar para vocês que Kellen quebra. Vamos lá, unção. Terapêutica, que é a unção da cura para colocar no doente. Unção cosmética é a unção que vai lhe deixar bonito e perfumado. E a unção capacitativa é aquela que vem para aquele que diz: Senhor, eu sou pequeno. Deus diz: mas eu sou grande. Deus, eu não sei. Deus diz: mas eu sei e vou ensinar você. Senhor, eu não vou porque eu não tenho. Deus diz: mas eu tenho e vou te dar. Foi o que Deus falou para Moisés. Moisés diz: eu não sei falar. Deus diz: quem foi que fez a boca do homem? Abra a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor nesta noite. Deus não quer você todo engomadinho. Deus não quer você todo com cabelinho penteado. Deus não quer você todo intelectual, falando palavras bonitas. Deus quer você aí da forma que você está, mas com um coração aberto, dizendo, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Chega para o pastor, chega para a direção e diz: a partir de hoje eu me levanto do banco, eu saio da comissão de covarde e de acomodado e estou pronto para exercer aquilo que Deus tem para a minha vida. A hora chegou, irmão. Deus não te chamou apenas para você ficar sentado aí nos bancos sendo um mero espectador. Deus te chamou para você ser um instrumento nas mãos dele, uma bomba nas suas mãos. Pastor, eu não sei, mas o Deus que você serve, ele sabe todas as coisas. Deixa eu adiantar que eu ainda estou na primeira unção. Parabenizar aqui os obreiros e os diáconos pelo trabalho. Eu espero não ficar marcado aqui pelo pastor que quebrou o copo. Davi, a primeira unção foi sobre a sua família. Mas o projeto de Deus era: vai reinar
em todo Israel. Mas vai começar pela sua casa. Por quê? Por que pela sua casa? Porque vocês não me conhecem. Vocês podem olhar para mim e me ver como um homem de Deus. E eu sou. Mas o que define um homem de Deus não é a forma eloquente de falar. Não são a sua retórica. Ou ser um expositor do grego, do hebraico. Ou o estilo de roupa que ele usa. De paletó, de sapato. O que define uma mulher de Deus não é a forma que ela canta, que ela prega. Um homem de Deus, ele não é examinado no altar, ele é examinado na sua casa. Como ele trata a sua esposa, como ele trata os seus filhos. A mulher de Deus, como trata o esposo, como seus filhos são tratados. É na sua casa. Porque antes de você chegar para cultuar, o culto já tem começado lá. Por isso que Deus está dizendo, eu vou começar no meio dos seus. Pode ser que Deus use lá um parente seu endemoniado. Ou Deus não, o diabo use lá um parente seu endemoniado para olhar para você e dizer, aquele não é crente não. A gente sabe das astúcias do inimigo, o quanto ele é sagaz. Mas vai mostrando que você é luz. Porque até mesmo aqueles que dizem não é, eles vão reconhecer e dizer, realmente Deus está na vida dela. Vamos para a segunda unção. Diga comigo, Deus vai começar na minha casa. Deus vai começar na minha casa. Aleluia. Davi vai para a casa de Saul. E na casa de Saul ele vai porque ele tocava harpa. E Saul era perturbado pelo espírito maligno. Alguém chegou para Saul e disse, chame alguém que toque harpa. E olha o detalhe, irmão Aélio. E que toque bem. Porque Deus, ele é um Deus perfeccionista. Pastor, Deus é perfeccionista? É. É só você olhar lá em Êxodo, quando ele manda Moisés levantar o tabernáculo. Os mínimos detalhes. Perfeccionista, detalhista e ordeiro. Deus gosta das coisas com ordem e com decência. E que toque bem. Aí às vezes a pessoa diz assim, irmãos, eu não sei cantar, mas é para Jesus, né? Vai ensaiando. Dá uma melhorada aí. Que vai dar certo. O que não pode é querer fazer de qualquer jeito. Ou senão eu subir aqui no altar, abrir a Bíblia e ficar folheando e dizer assim, aonde eu abrir aqui eu vou pregar. Lembra da história da mulher que estava perturbada e queria suicidar, e ela pegou a Bíblia e disse, aonde eu abrir, Deus vai falar comigo, e se Deus falar comigo, eu vou fazer o que ele está falando. Ela abriu e estava escrito assim, Judas correu e foi se enforcar. Ela quis morrer nada, que ela fechou a Bíblia na hora e disse, o sangue de Jesus tem poder. E que toque bem. Quando Davi chegava, ele dedilhava a harpa. Saul era liberto, o demônio ia embora. Davi voltava para casa. Quando Davi voltava para casa, o demônio voltava para a casa de Saul. Parece que eu estou vendo o diabo olhando da esquina, ele está lá. Não, saiu, foi embora. Quando ele vai embora, eu entro. A unção de Deus que virá sobre a sua vida é para afugentar toda a força do diabo. Toda a sobra das trevas, todos os principados, potestades, demônio, tranca-rua, Zé Pilintra, enxucaveira, não sei qual é o nome que dá para eles lá na macumba, mas a unção de Deus na sua vida é para onde você chegar, o mal bater em retirada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Aí Saul, todo perturbado, dizia, chama o menino, chama o menino. Iam lá e pegavam Davi e trazia de volta. Davi ficava naquela, ia e voltava. Até que um dia Saul disse, Davi, não vai para casa mais não? A sua presença é tão boa aqui na minha casa.
A sua presença me traz paz. Você conhece aquela pessoa, irmão, que é crente, e quando ele chega no ambiente, ele contagia todo mundo com a presença dele? Tem. Todo mundo quer ele por perto, porque a sua presença é contagiante. Apesar que tem uns que quando vão chegando, você já dizem: Espírito Santo de Jesus tem poder. Mas era assim que era Davi. A presença de Davi trazia paz sobre o ambiente. Davi disse: rei, é porque eu tomo de conta de umas ovelhas do meu pai, e só se o senhor falar com ele, para ele deixar eu aqui. Aí Saul manda pedir a Jessé: Jessé, deixe Davi ficar na minha casa, porque a presença dele me traz paz. Arianda labá surimicandarábia. Sabe por que às vezes Deus quer ir no hospital, você lá no hospital? Não é nem para curar aquela pessoa que está doente lá, é só a sua presença trazer paz de espírito para ela. Eu passei 3 anos discipulando no presídio. Toda quarta-feira eu estava lá. E os presos amavam. Aí começaram a misturar as coisas, pastor. Aí começaram a levar pregador de todo jeito. Gente de todo jeito. Eu falei: tô fora! Não conta mais comigo não, porque o negócio estão colocando veneno dentro da panela. E como lá era um trabalho independente, você não podia fazer muita coisa. A sua presença trará paz de espírito para aquele que está aflito. Aleluia! Jessé diz: pode ficar. A Bíblia diz que Davi se tornou pajem do rei. Ou seja, ele carregava as armas do rei. O rei saía para a batalha e Davi com as armas dele. Davi, me traz a lança. Saul amava a lança. Você vê que ele morreu com a lança. Ele amava a lança. Ele era o maior arremessador de lança. Uma lança com 8, 10 quilos. Ele acertava um alvo com 20, 30 metros de distância. Ninguém no exército de Israel queria se alistar para ser um arremessador de lança. Era tudo arqueiro. Quem era que ia competir com o rei? Enquanto Saul tinha lança, Davi tinha harpa. Traga a lança, Davi trazia ele. Traga o dardo, vocês sabem o que é o dardo. Jogava o dardo, traz a flecha, traz o arco, traz a espada. E está lá Davi. Davi começa como pastor de ovelha, começa como pajem do rei, depois se torna guerreiro e por último se torna o maior rei de Israel. Porque o que Deus tem para a sua vida são degraus. Não queima as etapas, não passa a carruagem na frente dos bois. Espere o tempo de Deus na sua vida. O que Deus tem para a sua vida vai chegar. Não queira antecipar as coisas para você não queimar etapas e não se queimar. Eu conheço pessoas no ministério, nesses anos de ministério que eu tenho, pessoas que eram uma bênção, homens instrumentalizados por Deus, mas achavam que já estava pronto para o ministério, chegaram para a liderança, pediram bênção e saíram para abrir igrejas e auto se ungir, porque não esperaram o tempo de Deus na sua vida. Eles têm alguns que são desviados, outros não pregam mais, não faz mais nada, porque queimaram etapa. Espera o tempo de Deus na sua vida, Ele vai chegar, é de degrau em degrau. A Bíblia diz que é de fé em fé e glória em glória. Aleluia! Aleluia! Alabassuderébia. Aleluia. O espírito de inveja é despertado no coração de Saul e ele começa a perseguir Davi. Porque a unção vai lhe atrair perseguidores. Você tem que estar preparado para isso. Eu digo direto, irmãos, eu cheguei a um nível do meu ministério, não de perfeição, que a perfeição é lá. Ninguém é perfeito. Nem do máximo, do apogeu da inteligência. A sua inteligência, ela pode ser dissipada em fração de segundos pelo mal de Alzheimer. O corpo mais perfeito, o rosto mais perfeito,
pode ser estragado em um acidente. Não. Mas eu cheguei a um nível do meu ministério que ninguém e nada me decepciona. Devido você passar tanto por perseguições, invejas e tantas coisas, porque quando você chega na igreja, você chega com pele. Só que quando você é separado para o ministério, a pele vira couro. E aí quando você chega ao pastoral, aí couro, irmão, vira sola. Você diz, pode bater, que aqui tem estrutura, meu irmão. Não é cara feia que vai me entristecer. Não é porque o irmão não me deu a paz do Senhor que eu vou sair de cabeça. Aqui tem estrutura, porque tem graça. E quem tem graça tem poder. E quem tem poder não vai se abater com nada. É isso que você diz para os seus adversários. Agora quem está tomando leite e está no pátio, aí irmão, passou aí, o porteiro não olhou, o culto para ele já não presta. Aqui não tem, mas lá pelo Rio Grande do Norte tem. Aquele que vem para o culto e não tem oportunidade. Ih, irmão. O conselheiro tem que ligar para ele, irmão, já antecipando a crise. Então começa a perseguição contra Davi. Um dia, lembre-se, Saul com um alvo de 30 metros de distância, com a lança de 8 quilos, ele não errava. Mas um dia, ele arremessou uma lança contra Davi, aproximadamente 4 a 5 metros de distância. Para quem não errava um alvo de 30 metros, o que é 5 metros? Quando ele arremessou a lança contra Davi, Davi se esquivou. E a lança cravou na parede. Sabe por que a lança não atingiu Davi? Porque a lança do invejoso, do caluniador, do carnal, nunca vai acertar a vida daquele que toca harpa. Toca harpa significa ser adorador. Toca harpa significa, independente da situação que ele está vivendo, ele vem num culto de doutrina como esse, e ele não se importa quem está à sua frente, atrás, à direita, à esquerda. Ele quer participar do culto, ele quer receber a palavra, ele quer adorar. Ninguém vai segurar ele, porque ele tem harpa. Quem trouxe harpa nessa noite? Quem trouxe harpa? Quem trouxe harpa? Quem trouxe harpa? Levante a mão e dá um glória. Aqui no altar tem harpa. Se tem harpa, tem adoração. Se tem harpa, tem louvor. Glória. Pergunta para o teu irmão, tu tem lança ou tem harpa? Os céus estão aqui nessa igreja. Aqui eu já descobri, aqui é uma igreja bíblica. E outra coisa, eu já percebi também, os obreiros aqui não dão glória a Deus só quando estão com o microfone, não. Davi tem que fugir. Porque se ele não foge, ele morre. Então ele tem que fugir. Ele vai se refugiar numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quando ele está na Caverna de Adulão, a caverna é o limite de tudo, irmão. Chegar na caverna significa você chegou ao limite. O limite ministerial, o limite espiritual, você chegou no limite de tudo. A caverna olha para você e diz, e daí? Daqui você não passa. Elias esteve dentro da caverna e Deus perguntou, o que é que tu está fazendo aí dentro da caverna? Aí olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 22. E o pai de Davi, os seus irmãos, quando souberam que Davi estava na caverna, foram ter com ele. Aqueles que um dia arrancaram Davi da mesa, agora vão se tornar participantes da sua dor e do seu sofrimento. Porque a Bíblia diz, se alegrar com aqueles que se alegram, mas também chora com aqueles que choram.
Aí nós estamos invertendo os valores, nós estamos se alegrando com aqueles que estão chorando. Quando a família de Davi chega na caverna, a Bíblia diz que chega 400 homens naquela caverna. Aí olha a situação daqueles homens dentro da caverna. Homens apertados, homens endividados e homens amargurados de espírito. Estavam em crise. Esses homens estavam em crise. Homens estavam em aperto. Quando Israel saiu do Egito, que chegou diante do mar, eles olham para o lado direito e lado esquerdo, só vê as montanhas chamadas de Piairote, anota esse nome. Quando eles olham para trás, vê o exército de Faraó. À frente tem o mar. A palavra Piairote significa beco sem saída. Eles olham e dizem, estamos num beco sem saída. E quando você pensa que tudo está perdido, Deus vai dizer, marche. Porque algo extraordinário vai acontecer quando você pensa que está em Piairote. Deus está dizendo, marche. Sabe o que Deus está dizendo? Reaja. Se não der para caminhar, se arraste. Se não der para cantar, chore. Mas reaja. Porque quando você está chorando, significa que você está vivo. Porque defunto não chora, não fala, não ouve, não anda e não sente nada. E se tu está chorando é porque tu ainda está vivo. E se está vivo ainda tem esperança. E se tem esperança tem milagre. Então, dentro da caverna, com Davi, homens em aperto, endividados, e pensa numa coisa que perturba, é a vida financeira, quando está assim no vermelho. Ah, irmão. Menino chorando, porque não tem o leite, conta do carro atrasada, o banco ligando 24 horas, você troca de chip, mas eles descobrem. É um terror na sua vida. E Davi se levanta na caverna e diz assim, gente, e aí? Nós vamos ficar por aqui mesmo e se entregar ou vamos reagir? Porque em meio à crise, Deus sempre vai levantar um líder. Vai. Deus levanta Davi dentro da caverna e diz, e aí? Estão comigo? Estamos. Então quem está comigo vem para o meu lado aqui. A tropa faz 400 homens. De dentro daquela caverna, quando tudo parecia o fim, de dentro daquela caverna, Davi consegue levantar um grande exército. Olha, Davi, vocês sabem que eu tenho uma promessa de Deus de me assentar no trono. Eu não me assentei no trono ainda porque o tempo não chegou. Não toquem em Saul, ele é ungido do Senhor. Um dia ele vai para a batalha e lá o inimigo o derrota. Vamos aguardar o tempo de Deus, mas vocês estão aqui comigo na caverna. Se vocês forem leais a mim, e aonde eu entrar, vocês entrarem, quando eu me assentar no trono, vocês terão destaque no meu reino. A Bíblia dá o nome desses soldados. Talvez você já leu e passou desapercebido. Peleteus e Quereteus. Era a tropa de elite de Davi. Era igual o BOP, o GTC, o GAP, o GTO. Quando a polícia militar não resolve, chama eles. Aí lá vem. Assim era a tropa de elite de Davi, irmão. 400 homens, 200 à direita, 200 à esquerda. Quando os normais não resolviam, quem vem? Os pereteus e os queleteus. É a tropa de elite. E aqui nessa igreja Deus já falou comigo. Aqui tem a tropa de elite de Jeová. Já começa aqui pelo altar. Se o pastor presidente disser pega, ele pega. Se disser vai, ele vai. É a tropa de elite do meu Deus. É aqueles que não se acovardam. É aqueles que sempre estão preparados para a batalha. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, seja a hora que for, ele vai, porque ele sabe o que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Os caras eram fortes.
Ah, que vontade de beber das águas que estão lá em Belém. Mas o inimigo está lá, disse Davi. Foram dois bem escondidozinhos. Romperam o arraial do inimigo e trouxeram água para o rei. O rei disse, de onde é essa água? É das fontes de Belém, não é de lá que a vossa excelência quer beber? Davi derramou aquela água, não em desprezo àqueles homens, mas em consideração a eles. Vocês colocaram a vida por mim. Um dia Davi estava na batalha, e a Bíblia diz que Davi estava cansando, porque a idade também chega, viu? E ele não era mais aquele menino novo que enfrentou os gigantes, Golias. E a Bíblia diz que um gigante por nome Esbibenob tinha 24 dedos. Diz a história que ele havia prometido vingar a morte de Golias. E ele começou a prevalecer contra Davi. E a Bíblia diz que Davi estava cansando, e um sobrinho de Davi aqui em cima lutando e olhando para Davi lá embaixo. Irmão, você não está sozinho nessa batalha. Vai lutando, porque tem alguém orando por você. Mesmo que às vezes esteja cansando e pareça que o inimigo esteja prevalecendo. A Bíblia diz que o rapaz olhava para Davi, era sobrinho de Davi, e dizia, meu tio, na minha concepção, o meu tio não está bem, o negócio ali está dando errado. E ele dá um golpe aqui no adversário, e a Bíblia diz que quando o gigante vai dar o golpe de misericórdia em Davi, ele pula entre Davi e o gigante. E parece que eu estou vendo ele dizer, aqui não. Deus vai colocar alguém entre você e a luta. Você quer que eu estou sendo uma voz profética nessa noite? Ele matou o gigante. Disseram, rei, tu não pode mais sair para luta, porque se tu morrer, apaga a lâmpada de Israel. Esses homens se tornaram extraordinários. Mas por que seguiram Davi? Porque viram Deus na vida de Davi. Aí vem a segunda unção. A Bíblia diz que os anciãos de Israel vêm, no capítulo de número 2, e versículo de número 3 ao 5 de 2 Samuel. E a Bíblia diz que Davi é ungido rei de Judá. Eu falei Israel, mas na verdade eram os anciãos de Judá. Davi era da tribo de Judá. Deus ungiu primeiro Davi no meio da sua família, e agora ele está ungido diante da sua tribo, que é a tribo de Judá. E a Bíblia diz que ele reina em Hebrom 7 anos. Só que a promessa de Deus era sobre todo o Israel. E deixa eu falar, Deus é fiel em cumprir com as suas promessas. Disse o profeta Balaão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo o Senhor falado, não faria ou prometido, não cumpriria? Na inauguração do templo em Jerusalém, Salomão, quando ora no livro de 1 Reis, no capítulo número 8, versículo 56, ele diz assim, bendito seja o Deus de Israel, que deu descanso e repouso ao seu povo, e que nenhuma das boas palavras que ele falou por intermédio de Moisés e o seu servo caiu por terra, mas todas se cumpriram. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias, o que é que tu está vendo? Ele diz, eu vejo uma vara da amendoeira, no versículo 11. O versículo 12, Deus diz, viste bem, porque eu velo em cumprir como a minha palavra. No livro de Isaías, no capítulo de número 55 e o versículo de número 8, Deus diz assim, os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os meus caminhos seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Pois assim como do céu desce a neve e a chuva para regar a terra e dar semente ao que semeia e pão àquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Mateus 24, versículo 35, Jesus diz, passa o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Quando eu chego no livro de Romanos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 19, a Bíblia diz que Abraão, ele não duvidou da promessa, olhando para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e não atentou para o
amortecimento do ventre de Sara, porque ela era estéril e não enfraqueceu na fé, mas deu glória a Deus e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque ele sabia que aquele que havia feito a promessa era fiel para cumprir. Quem tem promessa de Deus, deixa eu ver, então aguarda, porque a promessa vai cumprir no tempo certo. Aleluia! Deus é fiel. E para mim terminar, a terceira unção de Davi, segundo Samuel capítulo 5, os versículos 4 a 6, a Bíblia diz que todos os anciãos de Israel vêm até Davi. Davi já estava no trono, mas não era de Israel, era só de Judá. E Deus não faz as coisas pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Olha o que os anciãos de Israel dizem. Davi, nós temos observado e temos visto que Deus está na sua vida. E quando saímos para a batalha, não era Saul que ia, era você que ia. E nós sabemos da promessa de Deus na sua vida. Reine sobre nós. Trouxeram azeite e derramaram sobre a cabeça de Davi. Davi recebendo a terceira unção. Agora diante de todo o Israel. Ele é ungido diante da família. Ele é ungido diante da sua tribo, a tribo de Judá. E agora ele é ungido diante de todo Israel. Mas todas essas unções não teria sentido se não tivesse a unção do Salmo 89, versículo 20. Porque quem disse essas palavras não foi Samuel, não foi Saul, não foi Jessé. Quem disse essas palavras foi o próprio Deus. Achei a Davi. Quando estava escondido diante das ovelhas, eu achei. Quando estava rejeitado na mesa, eu achei. Eu costumo dizer, Deus é um Deus que muito procura. Isso parece ser até uma incógnita de Deus. Deus, um Deus que muito procura e pouco acha. Como assim, pastor? Jeremias, corre às ruas de Jerusalém, vê se você encontra um justo, porque eu tenho procurado e não tenho achado. É Deus procurando e não acha. Ezequiel, fala, Senhor. Tem como ficar na brecha comigo? Por quê, Senhor? Assim, sem questionar, mas porque eu tenho procurado um homem para ficar na brecha e não tenho achado. Homens que oram, mulheres que oram, que se santificam, que chora e geme pelos perdidos. Tem alguém? John Hadi colocou no coração dele o desejo de fazer missões na Índia. Ele comprou uma passagem do navio e zarpou dos Estados Unidos para a Índia. Antes dele embarcar, um amigo do pai dele deu um bilhete para ele. Ele colocou aquele bilhete no bolso do casaco. No quarto do navio, ele tirou, se lembrou do bilhete. E quando ele tirou o bilhete, que ele leu, o bilhete dizia assim: John, você já está cheio do Espírito Santo para fazer missões? Ele ficou com raiva, amassou o bilhete e jogou no piso do navio. E ficou revoltado com o amigo do pai dele. Ora, eu estou indo fazer missões. Quem é ele para me questionar? Horas depois ele volta lá, pega o bilhete e lê de novo: John, você já está cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, você já está ungido para fazer missões. Ele começou a chorar, caiu de joelho, foi para a Índia.
não teve sucesso, voltou para os Estados Unidos e começou a se dedicar ao ministério da oração. Ele orava 18 a 20 horas por dia. Ele é conhecido como o apóstolo da oração. É só você pesquisar depois. John Hade. Um dia ele foi pregar numa igreja, 3 noites de cruzada. O pastor morava na casa pastoral e ele não ficava em hotel, em pousada. Ele ficou na casa do pastor e todas as vezes que o pastor entrava no quarto para chamar ele para tomar café, ele estava orando. O pastor voltava. Hora do almoço, o pastor entrava no quarto, ele estava orando. O pastor voltava. Só se levantava na hora do culto para subir no altar e pregar. No último dia, um irmão chegou e falou: pastor, deixa eu levar o missionário para almoçar lá em casa hoje, é o último dia que ele vai estar aqui, eu gostaria que o senhor liberasse ele para almoçar na minha casa. O pastor disse: irmão, esse homem está aí na igreja orando, esse homem não come, esse homem não bebe, esse homem só chora e ora. O irmão entrou, ele estava de joelho no pé do altar, ele bateu no ombro e falou assim: irmão John, eu queria lhe convidar para o senhor almoçar na minha casa. Ele levantou a cabeça com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o irmão e falou: eu preciso de alguém que chore comigo pelos aqueles que estão perdidos. Você não quer orar comigo? É desse tipo de gente que Deus está dizendo: eu preciso, para que esteja na brecha. Ele está procurando e não está achando. Deus muito procura e pouco acha. Jesus disse para a samaritana: o Pai está à procura. Foi por isso que quando ele achou Davi, ele disse: achei. Parece que eu estou vendo Deus dando um sorriso aqui, a boca vindo no canto da orelha. Achei. Achou o que, Deus? Os anjos perguntam, a Bíblia não diz, isso é eu na coerência dos meus pensamentos, mente de pregador. E Deus dizendo: achei. Achou o que, Deus? Achei a Davi, o meu servo. E agora, o que é que vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou ungir, mas eu não vou ungir com a unção que vem do homem, é a unção que é de Deus, aquela mesma unção que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pastor, posso pedir para a igreja ficar em pé? Pode? Então, com a autorização do pastor, fica de pé em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus que te achou. Oh, aleluia. Sharemiande reba calabashudaraba deremicova ramandaraba calabasteremianda labácia. Oh Jesus, esse culto de doutrina pode terminar num culto pentecostal nesta noite. Ainda tem azeite direto da oliveira celestial. Tem azeite para curar as suas feridas. Tem azeite para lhe deixar perfumado com o perfume de Cristo. Tem azeite capacitativo para lhe trazer habilidades espirituais, para lhe dar graça do céu. Oh Espírito Santo, obrigado por esta oportunidade nesta noite. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor presidente, a sua família, o co-pastor, toda a liderança, os obreiros desta igreja, todo o ministério, as igrejas que estão espalhadas em todo esse Nordeste, meu Deus. Senhor, levante nesta noite aqui dentro desta igreja aqueles que vão estar na brecha. Sim, Jeová, sim, Deus, aqueles que estão dispostos, levanta nesta noite, enche da tua graça, da tua unção e do teu poder. Desperta o teu povo para o último avivamento que vai acontecer na face da terra. Vem, Senhor, com a tua graça e com a tua unção, abençoando esta igreja de forma poderosa. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor.